Bom dia, bom dia, com alegria. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a tua vida, em teu lar. Que o Senhor esteja operando grandemente na sua vida por meio da sua presença em vós. Em todo o tempo, esteja constante no Senhor, busque a presença do Senhor. Ele é Deus que supre as nossas necessidades. Ele é Deus que faz a ferida, mas também que cura a ferida. Porque Ele requer de nós transformação, somos transformados de glória em glória. Você já falou com Deus hoje? Se não ainda, fale com Deus, expresse a Ele o teu sentimento de gratidão, que você o reconhece como Senhor soberano. E nessa terça-feira linda e abençoada, do dia 7 de fevereiro de 2023, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário no livro de 2 Coríntios, primeiro capítulo, versículo 19, parte B e 20, onde a Bíblia vai nos dizer assim: mas sempre nele houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Glórias ao Senhor por estes versos, onde Paulo escreve que, por mais inúmeras que sejam as promessas de Deus, são muitas, o Senhor nos faz promessas de paz, de prosperidade, de sermos guardados, de termos vida abundante, de sermos honrados, de sermos justificados, de ter os nossos filhos, quando ensinados no caminho do Senhor, ainda que velhos, o Senhor nos faz inúmeras promessas. E por mais inúmeras que sejam, nós temos nele o sim para cada promessa. Às vezes você fica naquela inconstantemente dizendo assim: são tantas promessas que não se cumpriram na minha vida ainda. Eu quero te fazer duas perguntas. O tempo acabou para você para que elas se cumpram? E a segunda pergunta: você está em Cristo Jesus? Porque em toda a Bíblia existe a condição de obediência para que se alcance a promessa. E neste verso não é diferente. O Senhor nos diz: porquanto quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele. Existe um lugar, a necessidade de estar em um lugar, para que se tenha o sim das promessas. E esse lugar se chama Cristo Jesus. É nele. Você está em Cristo Jesus? Você tem buscado estar nele? E como estamos nele? Com o penhor do Espírito em nosso coração. Verso 22. Onde Deus nos ungiu, confirmou que Ele está em nós, o Cristo, selando e nos dando o penhor do Espírito Santo em nosso coração. Irmão, você sabe de verdade o que é penhor?
Penhor é a entrega de um imóvel como garantia de obrigação assumida. Assim o Senhor entregou o Espírito Santo em nosso coração quando nós assumimos a obrigação de retê-lo em nós. E como nós retemos a presença do Espírito Santo de Deus em nós? Por meio da obediência, irmão. Por meio do andar em retidão. Você tem buscado andar em retidão. Por meio de um caráter moldado segundo a vontade de Deus. Você tem sido moldado, regenerado, reformado, transformado todos os dias. Porque todos os dias nos é necessário nos autoexaminarmos e ver em nós o que precisa ser desprendido de nós. As falhas, os erros, as imperfeições, aquilo que nós temos feito e tem desagradado a Deus. As palavras que falamos, as nossas omissões, as nossas negligências, sim, as nossas imprudências. Você tem tido o seu caráter moldado em Cristo Jesus? Renúncia. Você tem se renunciado para Deus? Você tem negado a si mesmo a favor de andar segundo a vontade de Deus e não a sua? Você tem buscado a Deus para a sua vida e permanecido nele? Você tem ido à igreja, você tem orado, você tem meditado na palavra, porque existe toda essa necessidade para que se tenha o sim sobre cada promessa. À medida que nós vamos fazendo para Deus, nós vamos recebendo o sim de cada promessa. Nós vamos recebendo respostas de oração quando o Senhor enxerga que nos convém. E olha, em Deus, nós temos também o amém, o concretizar de cada promessa. Porque com Deus, meu irmão, tem início e tem fim. Não é como o ser humano que começa tanta coisa e não termina nada. Eu conheço tantas pessoas com tanta iniciativa, mas com pouca acabativa. Diz, eu vou começar a ler a Bíblia e vou ler em 1 ano. Quando está no 2º mês já interrompeu a leitura. Pessoas que dizem, eu vou à igreja. Olha, no culto de mulheres, eu vou dizer, são tantas mulheres que diz, terça-feira estarei lá. E até hoje essa terça-feira não chegou. E algumas dizem, eu vou em todos os cultos, mas começa, vai 1, vai 2 e já sumiu. E assim são as ações do ser humano para as coisas de Deus. Uma inconstância. Porque essa inconstância para as coisas de Deus, ela está impregnada no nosso caráter, na nossa natureza humana. E aí? Você tem tido acabativas mediante as suas iniciativas com Deus? Porque com Deus tem início e tem fim. Se Ele diz que Ele vai cumprir com a promessa, você pode esperar, porque nele você tem o sim e tem o amém. O Senhor, Ele não para no meio do caminho. Ele é fiel para completar a boa obra. Sim, Ele é fiel. Ele completa ela até o fim. Se ainda não aconteceu na sua vida, meu irmão, e você está em Cristo Jesus, aquiete o seu coração em Deus. Espere em Deus e Ele fará. É fácil esperar? Não é. O ser humano é muito precipitado. O ser humano, ele quer as coisas tudo muito rapidamente. Eu digo por mim. Tem 2 coisas que eu quero que aconteça tão rápido, mas não é a sua vontade, irmão. Não é a minha vontade. É a vontade de Deus. Mas de uma coisa eu te digo e que basta. É permanecer no Senhor. Porque quando nós permanecemos em Deus, Ele nos dá a certeza de que vai nos entregar. É
nele que nós temos o sim para cada promessa. Pode ser quantas promessas forem, é todas as promessas você tem o sim e você tem o amém. Basta que você permaneça nele, basta que você esteja nele, porque nada vai te faltar, absolutamente nada. Feche os teus olhos, dobre os teus joelhos que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai, Deus tremendo, bondoso, soberano, Criador dos céus e da terra, majestade. Jesus, manifeste o teu poder e a tua graça. Deus de misericórdia, Deus que faz, Deus bondoso. Ah, Senhor, se conosco. Em o nome do Senhor Jesus, seja com essa vida que me ouve, dando graça, dando entendimento da tua vontade, Deus. Em nome do Senhor Jesus, coloque em nós, em nosso coração, o penhor do Espírito Santo de Deus. E faça de nós pessoas responsáveis, sabe, Deus, comprometidas com o andar contigo, com o fazer o que te agrada. Ah, Senhor, tu és Deus. Ori cantarali barás, orixi lábia cantarás. Manifeste o teu poder, Senhor. Seja com essa vida, seja com essa família, em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém, amém. Que você tenha um dia abençoado, cheio do mover de Deus, em nome de Jesus. E hoje nosso culto de mulheres, às 19h30, na Igreja Catedral da Família, Itumbiara, nossa campanha Fruto do Espírito. Participe, mulher. Participe conosco. Avenida da Saudade, número 160.